Shalom, boa tarde. Shalom, shalom, boa tarde, glória a Deus. Pode orar, menino. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, porque Obrigado. tu és Deus, ó vida, glória que tem colocado. Ó Pai querido, a tua mão sobre nós, tu não tens desistido de nós, tu és Glória a incansável, Deus. tu estás trabalhando, operando a nosso favor, Pai, que somos gratos por isso. Graça nós te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, Pai. Levantamos a ti um trono de adoração, de louvores, tu tens sido fiel conosco, tu tens sido misericordioso conosco, Pai. E bem diz Davi naquele salmo, Rei da Glória, o que poderá fazer a nossa alma para retribuir todos os teus grandes feitos, papai? Nós entraremos em tua presença com ações de graça, com o coração cheio de fé em ti, Senhor. E faremos, ó Pai querido, aquilo que tu queres, ó Pai, através da nova natureza de Cristo que há em nós, não em nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Então, a esperança da glória está latente sobre as nossas vidas e ela se manifestará. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos falar um pouquinho de autoridade hoje aí. Daqui a pouco a pastora vai dar a introdução do homem em si. Mas assim, ontem eu tive aquele jogo, né? Estou esperado com o Matheus. E eu perdi 3 partidas para ele seguidas e paramos de jogar. Mas o que eu entendi naquele jogo com o Matheus ontem é a respeito de autoridade. O ambiente espiritual que a gente entra, ainda que para mim inconsciente, eu já entrei com um pouco de derrota na minha conta. Então, eu percebi pela queda de rendimento do meu jogo em relação à pastora ou outros dias que eu joguei. Erros muito primários, erros muito assim, coisas fáceis que eu não consegui fazer, que eu faço normalmente. Por quê? Já tinha uma atmosfera de um medo, uma atmosfera que você já entra na guerra, na disputa, no jogo, e vamos levar agora para o jogo da vida, em qualquer área da tua vida, nós já entramos com uma porcentagem de derrota estabelecida pela nossa mente. Não é isso, não é uma coisa humanista, não é uma coisa assim, não, agora é o poder da sua mente, não, não é isso que eu estou falando, mas é conquistar nossa mente em Cristo, renovar a nossa mente em Cristo, porque o adversário que nós estamos enfrentando, ele já tem o nome de adversário, e ele é forte mesmo, e ele vai se levantar com a maior potência que ele tem para te derrotar, porque essa é a função dele. Então, dentro desse, desse aspecto, ontem eu percebi o quê? A minha mente já estava programada, e não que eu pensei nisso, mas a minha mente já estava programada. Cara, é muito difícil. O Matheus está jogando muito bem. Então, assim, isso traz uma alteração na nossa alma. Isso vai mexer e aquilo vai te roubar alguma coisa. Aquilo vai te desestabilizar. E talvez nesse ponto que o adversário está te pegando, você está desestabilizado. Você é muito mais do que isso que você está sendo. Mas por causa do medo que ainda é inconsciente que você está andando na sua jornada, na sua vida, nessa área que você está, nesse jogo da vida que você está, em qualquer área, você não tem a dimensão da sua potência real em Cristo. Amém. Mas a potência do adversário tem sido, a frequência que ele tem liberado da potência dele tem falado mais alto. E isso te tira da frequência de Deus, desestabiliza você espiritualmente, emocionalmente, na alma, e acaba que o rendimento do seu jogo ele cai. E você tem erros primários. Você perde coisas, você fala, cara, como que eu não vi isso? Às vezes no negócio, às vezes na família, às vezes uma oportunidade de conversar com um filho, com uma esposa, com um marido, uma oportunidade de trabalho, algo para você entrar, para sair, na igreja, no ministério, em qualquer área que você estiver operando. Você vai ter que ficar, e eu ficar bem antenado em Deus, porque nós não podemos nos impressionar com o volume da guerra, porque o volume é alto. A frequência liberada é alta. Nós temos falado de frequência a respeito ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi levado na presença de Nabucodonosor, e aquela opressão. Então, ontem, espiritualmente falando, depois, né, de jogar e pensando tudo, nos erros, eu perdi assim 15-13, 15-13, e foram placares bem injustos. Eu não perdi feio, que nem a outra vez foi 15-1. Eu não consegui nem ver a bolinha onde ela estava indo. Mas foi 15-13. Então, assim, o que acontece? Eu percebi que eu perdi para mim mesmo. Essa é a verdade. O Matheus ele joga muito bem? Sim. É um opositor forte? Bastante. Mas ontem eu perdi para mim. Então, nessa guerra que você está perdendo para você. Não é o diabo.
não é a tua vida financeira, não é o teu casamento, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é nada disso que às vezes você está vendo. Você está perdendo para você, porque o volume da voz do adversário estava muito alto. Então, quando o Nabucodonosor fala, é verdade que vocês fizeram isso, que vocês não vão se prostrar? É verdade o que eu ouvi? E os meninos falaram, é verdade. E aí ele falou, ó, vai ser agora o saltério, a harpa e tal, e vai soltar toda a frequência de novo. E se vocês não decidirem, ao contrário, vocês vão para a fornalha. E eles tiveram que aguentar de novo a pressão daquela frequência, porque eles estavam completamente estabilizados em Deus. Então era um adversário altíssimo, era uma pressão muito grande, mas a alma deles estava completamente conquistada, para eles não temerem um governo humano. Então, ontem eu temi um governo humano. Ontem eu temi algo que eu estou vendo. Mas, na verdade, ontem eu teria ganho do Matheus, se eu tivesse tranquilo. Ontem o meu jogo daria para ele, na situação de ontem especificamente. E espiritualmente falando, o nosso jogo sempre vai dar em Cristo para nós vencermos o adversário, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. E todas as coisas vai ter uma saída, vai ter um jeito. Os nossos quadros são totalmente reversíveis. Aleluia. Pastor, você não conhece o meu quadro. Talvez nem você conheça o meu, mas é reversível. Aleluia. Qualquer coisa é reversível. Por mais profunda, por mais... Jesus não deixou nada fora do negócio. O que nós vamos precisar fazer é acessar essa porção. Ontem eu não acessei. Ontem eu acessei a porção da insegurança, da incredulidade, do medo, da frequência muito alta, da presença do Mateus, que já tinha uma formação mental na minha vida, dos 15 a 1. Então, aquela experiência de uns dias atrás, fala, nossa, de novo essa situação, vou perder feio. Então, você já entra derrotado, já entra abatido. E você começa a ter esses erros primários que vão fazer toda a diferença no placar final. Ontem eu não joguei mal, tanto é que foi 15-13. Mas no placar final, eu perdi. Porque eu fiquei aquém do que eu podia. Eu não entreguei tudo que eu tenho para entregar. Ontem eu não entreguei. Então, na verdade, o que está complicando a tua vida hoje, a minha vida hoje, em alguns aspectos, nós não entregamos tudo que nós temos para entregar. Meu Deus, é bom mesmo. É bom. Nós não entregamos tudo que nós temos para entregar. Mas nosso, não, de Cristo. Então, tem uma porção que você vai pegar dele e entregar tudo. Mas, às vezes, a gente entrega uma parte daquela porção de Cristo. E aí as coisas se complicam. Aí você está presa ou preso em alguma coisa, você fala, cara, parece que eu nunca vou sair disso aqui. Parece que isso aqui nunca vai romper, parece que isso aqui nunca vai sair. Por quê? Porque nós estamos sempre levantando com aquela mentalidade. Ah, meu patrão não vai mudar nada, né? Vai ser sempre essa coisa escrava, essa exploração, esse trabalho, e vai ser sempre isso aqui. E entramos naquela rotina espiritual de derrota. Estamos salvos, mas não reinamos. Estamos salvos, mas não comemos o melhor dessa terra na essência de comer o melhor de nós mesmos, de ficar em paz, de ter uma vida livre. Está sempre aquela opressão, sempre aquele medo, sempre aquela angústia, sempre aquela atmosfera ruim, sempre aquele gosto ruim. Ah, não vai. Então, em nome de Jesus, você é mais do que você está pensando. Amém. Você tem mais para dar em Cristo do que você está dando. Aleluia. Então, na verdade, a minha resposta ontem estava aqui dentro. Eu não consegui pôr para fora. Porque a insegurança, o medo, as minhas limitações anteriores me paralisaram. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você ponha para fora toda a potência que você já tem de Cristo. Ah, então eu vou gerar. Tem coisa que você vai ter que gerar, mas tem coisa na sua vida que você está amarrada, presa, que você já tem uma potência, você já sabe o que fazer. Aleluia. Você só estava preso, você não conseguia fluir naquilo. Se você fluir, amanhã a tua vida muda. Aleluia. Se você fluir amanhã, as coisas começam a andar diferente. Porque, na verdade, é algo que você já tem. Você não está acessando. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ver o que a Amém. pastora tem para nós aí, depois a gente volta, se Deus permitir. Amém. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós estamos no 21º dia da contagem do Homer e estamos nos alimentando do nosso Deus, naquilo que ele revela e naquilo que se torna nutriente para nós. Essa é a nossa contagem do Homer. Amém? Em nome de Jesus.
sem se envolver com nada de misticismo, sem se envolver nada além de Cristo, a centralidade dele, a instrumentalidade dele e a glória indo para ele. Amém? Ficarmos atentos a qualquer misticismo que queira se insidiar no nosso meio. Precisamos estar atentos, vigilantes, não gaste tempo com nenhuma outra coisa que não seja a palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus e o Cristo vivo dentro do amor do Pai que o Espírito Santo nos revela. Amém? Em nome de Jesus. Então, a Trindade sempre vai estar funcionando em conjunto. Essa é a nossa grande proteção. O amor do Pai, a revelação do Espírito e o Cristo vivo, que é revelado pelo Espírito. Amém? Sempre os três juntos. Em nome de Jesus. Então, nós estamos nessa contagem e estamos felizes porque o Senhor tem trazido muitas realidades espirituais que têm dado vitórias particulares para nós. E eu creio que as pessoas têm sido libertas também com essas revelações que o Senhor tem dado. Agora, o principal disso tudo não é ter um arquivo de revelações, mas ter um arquivo de revelações que transformaram num alimento que gerou em nós força para vencermos. Essa é a grande chave de tudo isso. A contagem do Homer é para gerar força em nós, é para gerar a semelhança de Cristo, é para gerar um povo que saia da passividade, um povo que não esteja compromissado com que Deus faça tudo, mas um povo que entende qual é a sua parte e coloca em prática. Porque o Senhor fala que aquele que ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo. Porque nós ficamos com aquela mentalidade de que eu estou ouvindo, já vai funcionar por si mesmo. Não. Eu estou ouvindo e agora isso precisa se tornar uma realidade dentro de mim, porque eu permaneço na verdade e a verdade permanece em mim, e aí eu experimento essa verdade através de um posicionamento daquilo que eu creio, e a verdade se estabelece, porque eu pratico a verdade quando eu tenho oportunidade. O que o pastor Alexandre está falando é que ele não praticou a verdade quando a necessidade veio. Eu, como comentei ontem, eu não estava praticando a verdade a respeito do ping-pong, que eu estava em treinamento, como estamos em treinamento em muitas áreas, eu não pratiquei a verdade. Então, por causa disso, saía do jogo entristecida. Não porque tinha perdido, mas porque não havia evolução no meu jogo. Até que Deus, como eu disse ontem, veio e falou para mim, filha, eu estou te ajudando. Eu já estou te ajudando. Então, agora passe pelo treinamento, que daqui a pouco sai a luz. Como tem saído a luz, não é? Em nome de Jesus. Agora, ontem nós falamos, pode falar, e depois eu entro. Nessa parte aí, o que aconteceu ontem e o que a pastora está falando. O Mateus é uma realidade, Sim. visualmente cruel, mas ele não é a minha verdade absoluta. A minha verdade absoluta é aquilo que eu também posso gerar. Só que a realidade que os nossos olhos contemplam, ela faz com que nós tremamos diante daquela situação. Então, ontem, na verdade, eu tremi. Se for ver na linguagem aí do futebol, o cara tremeu. Tremi. Ontem eu tremi. Foi lá cobrar o pênalti, não aguentou a pressão, tremeu. Tremeu na base. Ontem eu tremi na base. Por quê? A minha realidade, o que eu via, ele me traz uma imagem, cara. Então, mas ele não era a minha verdade. A minha verdade estava aqui dentro, que é o jogo que Deus já me deu para fazer. Então, isso que você está vendo e que te atemoriza tanto é a tua realidade, mas ela não é a tua verdade. Sim. Tem algo dentro de você que é a tua verdade. Se você aplicar essa verdade que está dentro de você sobre a realidade daquilo que você está vivendo, pronto, você já venceu. Aí você vai, porque você tem algo, esse algo a mais que eu estou falando, que é exatamente isso. Pastor, mas amanhã cedo, o boleto que eu tenho para pagar é uma realidade. A luz que está atrasada para cortar é uma realidade. Meu marido amanhecer me xingando é uma realidade. Mas não é a verdade que está dentro de você. Não é aquilo que Deus já te colocou por direito de acessar. Então, eu creio que amanhã cedo você pode amanhecer com uma outra verdade fluindo para mudar essa realidade em nome de Jesus. Amém. Amém? Porque nós mudamos por dentro a realidade do céu, aí ela vai manifestar. Aí não tem como mais. A realidade da terra resistir àquilo que está no céu. Porque o Senhor fala, sujeitai-vos a Deus. Então, se nós nos sujeitamos à palavra viva, e quando a realidade chega, você fala, você não vai me vencer, eu já te venci, porque Cristo falou que eu fosse submissa à verdade que ele me falou, então nós começamos a resistir. Então, vamos supor, você vem pregar, você está ministrando, e algo vem na sua mente, quer embaralhar a sua mente, quer trazer um peso na sua mente, e você fica sem saber o que fazer. Então, qual é a verdade de Cristo
a nosso respeito. A verdade de Cristo é: eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ou eu estou enviando vocês, assim como o Pai me enviou, e eu sou responsável permanente por vocês. Então, eu tenho que crer nessa verdade e me opor ao adversário. Eu tenho que fazer frente a ele. Eu tenho que, como o pastor Alexandre falou, pegar melhor na raquete, prestar mais atenção no jogo, fazer alguma coisa. Eu não posso permitir que os pensamentos vão invadindo a minha cabeça e eu vou ficando passivo. Quando eu vejo, eu estou encolhido num canto e o adversário vem e me atropela. Porque essa é a função dele. Ele é intimidador e a arma dele é o medo, é a insegurança, é a incredulidade. Então, enquanto o pastor Alexandre estava falando, o pensamento, nós precisamos entender isso. O pensamento é a língua da alma dentro de nós. O senhor fala, a língua, se você expressar bem a sua língua, você vai comer um bom fruto. E o pensamento, se nós pegarmos esse pensamento como uma linguagem, uma fala, e permitirmos que o pensamento, aqui, ó, o pensamento é a língua da alma, liberou com liberdade uma realidade que vai se estabelecer. Então, você libera fazer ninhos de trevas. Sim, nós não podemos permitir mais isso, porque isso é passividade. O adversário fala você não vai vender nada amanhã. Você fala, é porque tá difícil, né? Ah, porque o Mateus chegou hoje, então tá difícil, né? Eu sei que ele fala, então vamos, vá. Aí você pega aquela intimidação. Ah, então a frequência do inferno tá tocada 7 vezes mais lá. Ou a estátua de 30 metros, a frequência, eles juntaram uma orquestra para fazer aquele som. E nós já estamos sendo abocanhados pelo adversário. Assim. Então, a fornalha está 7 vezes aquecida. O adversário vem, ele vem marchando. Aí você fala para ele, alto lá, você não tem essa liberdade. Então, é como eu estou dizendo, nós sentamos aqui, o adversário vem para nos oprimir o pensamento, falar, vocês não vão conseguir falar nada, vocês não vão conseguir vencer, vocês estão falando nada com nada. E aí eu tenho que me posicionar, eu vou falar para Satanás, pega a tua bagagem e vai embora. Porque o pensamento é a linguagem da alma. O pensamento não é aquilo que eu externo, e aí eu libero uma frequência para o adversário mudar minha circunstância. Mas o pensamento libera circunstâncias dentro de mim que podem me derrotar, ou pode me levar adiante. Então, o pensamento nunca pode ser algo que chegue com uma frequência de intimidação, de medo, insegurança e incredulidade que seja aceito como se fosse um pensamento nosso ou um pensamento normal, porque ele não é. Porque a palavra de Deus diz para nós, eu que sei o pensamento que tem sobre você. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejam. Outra palavra a respeito de pensamento, o Senhor fala lá em Filipenses capítulo 4 hoje, olha, tudo que é bom, tudo que tem é puro, tudo que tem algum louvor, que tem uma boa fama, é responsável, é respeitável. E aí ele vai falando, nisso vocês devem pensar. Agora, tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é lixo, tudo quanto é porcaria, que o adversário lança na nossa mente, aí ele fala, você é, aí você fala, eu sou. Agora, veja bem, amados, por que Moisés teve medo de pegar na cauda da serpente? Sabe por quê? Porque a cabeça da serpente é o externo dela. E todo mundo sabe que a boca dela é que está o verdadeiro poder dela, não é assim? Ele pega pelo rabo, ela vem e a bocanha com a boca que está livre. Quem é que quer pegar uma cobra pelo rabo? Quem quer pegar um cachorro pelas orelhas? A palavra de Deus diz, é como você pegar a sua tolice, o seu posicionamento, é como se você estivesse pegando o cachorro pelas orelhas. Ele vai virar e vai te abocanhar no braço, como uma vez eu fiz. Eu estava grávida do Mateus, no comecinho, para ajudar uma pessoa que meu cachorro estava avançando. Eu fui e peguei pela orelha. E por misericórdia do Senhor, aquele cachorro só fez um arranhãozinho assim no meu braço, que era um cachorro bravo, não é? Mas é uma tolice. E quem é que olhe para uma serpente, queira pegar aquela serpente pelo rabo? Ela vai se voltar e vai nos picar. Agora, veja bem, um pastor pregador da igreja do meu filho, ele falou isso, e o meu filho trouxe para nós. Ele falou assim, mãe, o pastor fulano falou a respeito de que nós podemos pegar na cauda da serpente porque a cabeça dela já foi esmagada. Então, há um pé sobre a cabeça da serpente. Deus não iria falar para Moisés, olha, Moisés, pegue na cauda da serpente se já não tivesse um pé sobre ela. Nós achamos que Deus é irresponsável. Nós achamos que Deus não vai cuidar de nós, Deus vai pôr a gente num lugar de risco e ele vai deixar o leão nos comer, verdadeiramente, no sentido de que ele não é responsável por aquilo que ele nos manda fazer. É por isso que permitimos todo tipo de pensamento ir entrando na nossa cabeça e aquilo vai formando uma linguagem de medo, um som, uma frequência de medo.
Nós vamos viver numa vida de fracasso, como o Alexandre falou. Ele jogou o quê com o Matheus? Jogou um sábado, algumas partidas? Não, foi bastante partida, 40 e poucas, né? Outra vez, sim. Hã? Aquela outra vez? Aquela outra vez. Aquela foi bastante. Foram bastante. E, logicamente, veja bem, uma constância de derrota vai formando um mundo espiritual dentro de você. E você vai permitindo que os pensamentos sejam liberados. Então, o mundo espiritual não está por fora, está por dentro da nossa mente, porque nós permitimos tudo aquilo entrar na nossa mente sem nenhuma resistência. Aí, quando a verdade de Deus quer se estabelecer, aquele mundo que se estabeleceu na nossa mente por conta dos pensamentos, ele resiste à verdade. Fortalezas, que é o que Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 10, 3 ao 5. As fortalezas da mente, a altivez, o sofisma, o entendimento errado, o conhecimento errado, a sabedoria errada, tudo que é errado está dentro de nós. Se levanta e fala, não, não é bem assim. Olha, isso aqui é real, eu estou pegando, eu estou apalpando. Deus me mandou pegar a serpente pelo rabo, ela vai me matar. Mas agora que temos a palavra de Deus, na revelação que Jesus já esmagou a cabeça da serpente, nós temos que pegar isso e aplicar, porque senão seremos tolos. Porque Deus está falando para nós, olha, eu tenho um prato bom, saboroso para você, e nós continuamos comendo o prato ruim? Continuamos nos alimentando do maná estragado? Continuamos nos alimentando daquilo que é passado? Continuamos nos alimentando com uma revelação que não vai trazer nenhum proveito para nós? Deus está falando, eu quero que seja fresco. Eu quero que seja fresco, porque eu vou me relacionar com você todos os dias, com frescor. Eu não quero que você coma coisas embolorosas, cheias de bicho. Então, não pegue para amanhã, mas se relacione comigo hoje e permita que eu ponha a realidade que vai ajudar você a vencer o dia mal, hoje. Aleluia. Então, amados, eu coloquei aqui, ó, a atmosfera do medo é uma atmosfera que traz um respeito tão grande. Teve um jogador de futebol que falou isso, eu não sei quem foi, mas ele falou isso. Ele falou, às vezes nós entramos no campo de futebol com tanto medo, com tanto respeito, que esse respeito se torna em medo. Talvez meu esposo se lembre quem foi. Falou isso. Que esse respeito se torna em medo. Coisa grande. O excesso de respeito vira medo. Excesso de respeito vira medo. Então, o que estamos respeitando demasiadamente que está se tornando um medo? Então, talvez a respeitabilidade do meu esposo para com aquilo que o meu filho representa no ping-pong ali, naquela jogadinha nossa, que não tem nada a ver com profissional, é só uma brincadeira, não é? Trouxe para ele medo. A minha vida, ao jogar com meu esposo, que eu também acho que também joga melhor que eu, aí eu vou lá e falo, então, agora girou a chave e eu vou perder. Então, Deus está falando para nós, ei, tem alguém que já pisou a cabeça da serpente. Agora, o quanto vamos ter envolvimento com a cruz de Cristo, no qual lá, em João, capítulo 19, 28 e 30, ele foi falando a respeito que está consumado, até telestai, paguei o preço. Eu já pisei a cabeça da serpente. Agora, vocês vão querer aplicar isso na vida de vocês e mudar a linguagem de pensamento de vocês? Ou até quando vocês vão ficar com o pensamento embotado, permitindo que o Satanás crie ninhos de pássaros? Pássaros, na linguagem profética, normalmente são demônios. O Senhor nos faz mais sábios que as aves do céu. São os demônios. Lá em João está escrito isso. Então, às vezes, nós achamos que o nosso pensamento pode seguir o livre curso, que é tudo a gente que está pensando. Não, não é. E, principalmente, os espíritos de religiosidade se apresentam na nossa passividade em pensamento para lançar um monte de coisa. E nós falamos, nossa, é verdade, né? Eu deixei esse, mas aquele não consegui atender isso, não consegui fazer aquilo. Ele vai expressando para nós só aquilo que nós deixamos de fazer. E não entendemos que aquilo que fizemos, Deus se agradou e muito. E Ele está esperando que nós nos tornemos melhores a cada treino que Ele nos dá. Mas Ele não está cobrando de você e de mim uma perfeição que Ele mesmo sabe que nós não podemos dar. Quem estava me cobrando para que eu desse um bom resultado naqueles jogos que eu estava tendo com meu esposo e saía de lá entristecida? Era eu mesma. Eu e meu perfeccionismo. Eu e meu imediatismo. Agora, o Senhor está falando, eu estou te dando autoridade, mas para te dar autoridade eu preciso te treinar. Para o meu filho, eu dei autoridade instantânea. Ele teve que aprender a obediência por aquilo que ele sofreu. Então, ele teve que fazer as suas escolhas, ele teve que decidir. E ele sofreu para fazer isso. Tanto é que ele suou como gotas de sangue no Getsemane. E ali ele teve que abrir mão da sua própria vontade para falar para Deus, seja feita a tua vontade. Ou será que nós pensamos que os tiros que Jesus levou foi de festim? Foi de mentirinha? Que Satanás não veio com tudo contra ele? Então, é isso que nós precisamos entender. Ele teve que resistir ao diabo, sujeitando-se a Deus.
E por conta de ter vencido na cruz por nós, pisado a cabeça da serpente e ter falado para nós, é possível, eu sou o irmão mais velho, eu já abri um novo, vivo caminho sobre a vida de vocês, que nós vamos agora ficar passivos sem usar essa realidade. Deus está falando, eu quero que vocês dominem sobre os pensamentos, dominem sobre as aves do céu, que são esses pensamentos errados que o adversário está plantando como ovos de serpente na mente de vocês, que daqui a pouco as teias, andar, rachia, estão se emaranhando dentro do seu pensamento e dentro do meu pensamento, e nós não conseguimos pensar nada de saudável, porque Satanás está nos bombardeando. Ele viu que você tem a potência da pessoa bendita do Espírito Santo, da pessoa bendita de Cristo, e a potência do amor do Pai dentro de você, e daqui a pouco você vai estar se derramando em amores para com a vida das pessoas, cheia da verdade de Deus. E aí, você acha que ele não vai fazer nada para te paralisar? Ele sabe que você é um general de exército. Ele sabe que você é um comandante de tropa. Ele sabe que você vai ajudar a sua família a sair desse lugar. Ele sabe que você faz parte de um exército em pé. E você acha que ele não vai fazer nada contra você? Ele não vai querer fazer da tua mente uma grande salada de fruta aí dentro, nem vou falar salada de fruta, que é um negócio gostoso, mas ele não quer fazer uma coisa horrível dentro da nossa mente para que nós nos percamos dos pensamentos de Deus? Agora nós vamos ter que decidir, porque o Senhor está falando conosco, a mente nossa programada, ela precisa ser desprogramada, desconectada. Ela está rodando como que eu posso dizer? No sistema operacional errado. Se nós temos aqui o meu computador, ele trabalha com Windows. E se eu fosse colocar no Note aqui que eu tenho um tal de Linux, ele não iria funcionar, porque eu comprei com o que vai rodar o sistema Windows. Então, nós queremos andar com o pensamento do céu, rodando num sistema que é terrenal. Não vai adiantar. Nós vamos ter problemas. Agora, Deus está falando, por que você não renova a sua mente? Eu quero te dar autoridade. Envolva-se com a minha cruz. O envolvimento traz autoridade. Então, não se compatível. Obrigada. Essa palavra que precisa. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, a tua mente pensa uma coisa. Deus fala uma coisa, a tua mente pensa outra. A mente faz a leitura da alma. A mente faz a leitura do... Isso. Ele me beliscou. Precisa falar essas coisas para os outros. A mente faz a leitura do espírito. É isso que a mente faz. Agora, a nossa mente está toda embotada, o espírito está na frequência do céu. Olha, vocês são mais que vencedores. Tenham paz comigo. No mundo terá as aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É telestar, está consumado. Paguei o preço. Eu deixei o Espírito Santo da promessa. Permaneça. E o Espírito Santo está. Vocês são filhos amados, filhos competentes. Se vocês ouvem a minha voz e permanecem nela, a minha voz vai liberando e vocês vão vivendo a realidade do céu. E a alma está lá. Ó dia, ó dor, ó céus, que vida, que desânimo, que isso. Não tem compatibilidade. Agora, se olhamos para Deus e falamos, Senhor, a minha alma está assim, ó dia, ó céus, ó dor, mas o Senhor tem uma realidade diferente para mim, nós vamos puxar o céu para a terra. É para nós suprimirmos a nossa alma e fazermos de conta que a nossa alma não está abatida, não está cansada, está com medo, insegura, achando que o Mateus é maior do que ele verdadeiramente é. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Faça de conta que não está acontecendo nada. Não, Deus quer que você chegue lá e rasgue o coração. Fale para ele, pai, eu estou com medo. O Mateus vem no sábado. E ele fala, então vai. É isso que Deus quer. Que nós venhamos para mudar a realidade daquilo que estamos vendo. Não está falando, você está louco, não é isso. Não, Deus está falando, é isso sim. O teu adversário é real, mas olha para mim. Quem estamos olhando? Seja sincera hoje com você. Às vezes não estamos aceitando desafios porque estamos olhando para nós. Ainda estamos olhando para a cabeça da serpente que achamos que não está esmagada. Ela já está esmagada. E Deus está falando, pega nessa autoridade aí e usa o que eu já te dei. Porque eu já esmaguei a cabeça da serpente. O sistema dela pensar já foi esmagado. Agora, usa a autoridade para chamar o novo. Usa a tua autoridade para chamar aquilo que é inusitado. Use a tua autoridade para que você faça coisas grandes e firmes a respeito daquilo que é a sua própria vida. Ele é real, ele tem estratégias. Agora, será que nós vamos ter prazer de preparar as emboscadas para Satanás ou vamos passar a nossa vida inteira caindo nas emboscadas dele? O que nós vamos querer? Tendo um Deus poderoso como o nosso Deus é.
Tendo um Deus tão maravilhoso como nós temos, um Deus tão maravilhoso. O que será que nós vamos decidir, amados? É tempo de decisão. Há um vale de decisão na nossa vida. O Senhor está te chamando. Amados, nós estamos vendo uma liberação tão grande de demônios através de coisas tão terríveis que as trevas têm feito, através da mídia de uma maneira geral, através de shows, através de mortes, através da sepultura, através de todas essas coisas que estão sendo feitas, e você passa ali, quando vai abrir o computador para pôr em algum lugar, vem lá um noticiário. Meu Deus, é tanta má notícia, tanta coisa ruim, tanta perversidade, tanta depravação, tantas coisas abertas agora, que antes poderia só fazer no secreto, agora está tudo aberto, tudo escancarado, uma manifestação de trevas tão profunda. Então, era uma erotização, como disse a minha nora ontem, mas agora já é uma depravação, onde tudo é normal. Então, os portais do inferno estão sendo abertos. E será que nós achamos que a nossa mente não vai ser questionada? A nossa mente não vai ser confrontada? Sabe o que Deus está falando, amados? Quando há uma chuva, como uma das nossas irmãs intercessoras sonhou, a missionária Fátima, uma chuva veio e aquelas coisas se transformaram em lama, e foi levando tudo pela frente, mais ou menos como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E haviam pessoas capacitadas para ajudar as outras a ficar atrás das colunas, ajudando, levando as pessoas a ficarem em lugares seguros, só que elas mesmas estavam em lugares de risco. Aí temos duas coisas muito tremendas. O pensamento das nações, como uma outra irmã, profeta do nosso meio, a irmã Loise, ela teve um sonho a respeito que nós precisávamos fechar as janelas, porque havia coisas terríveis, tenebrosas chegando, e as janelas são justamente o sistema de comunicação atual que está se manifestando no nosso meio, porque às vezes você fala assim, é só um vídeo de como foi o show da Madonna, mas aquilo tem tanto demônio, está tão carregado de demônios que aquilo vem para te pegar, porque às vezes só de olhar para aquilo você já fica contaminado, com seus olhos contaminados. Então, nós precisamos ter entendimento. Feche essas coisas, pare de ver essas coisas, só veja se o Senhor te mandar ver alguma coisa para crescimento espiritual. Mas voltando aos sonhos, do que Deus está falando? A mentalidade das nações está vindo com tanta força e há tanta lama, tanta sujeira, numa velocidade tão grande, numa ferocidade tão grande, numa intensidade tão grande, que vai levar muitos com ele arrastado. E nós que às vezes estamos ajudando as pessoas a subir nos lugares altos, podemos ser arrastados junto, porque não estamos esmurrando o nosso corpo de maneira que nós não venhamos a nos perder depois de ter ajudado a muitos. Esse é o discernimento do sonho. Então, nós precisamos entender que as nações estão investindo pesado contra a igreja do Deus vivo. Só que nós temos Deus, não é? E quanto temos de Deus? Quanto temos confiança no Senhor? Que Ele vai nos livrar não apenas de uma mente que pensa num ping-pong desequilibradamente, mas vai nos livrar também das grandes manifestações da mentalidade mundana, da mentalidade babilônia, da mentalidade depravada. Então, nós precisamos, amados, entrar num caminho onde a palavra de Deus, como a irmã Felizardo está colocando aqui, ela não entre apenas como uma luz que ilumina os nossos olhos, só que, na verdade, o nosso corpo não é transformado. Deus está falando, olha, já que os teus olhos, eles olham direito, permita que aquilo que você está vendo pelo meu espírito, da minha palavra viva, tome uma proporção na tua vida que haja uma mudança, porque senão vai ser uma falácia, uma filosofia, uma mentira que vocês transformaram a minha palavra, porque vocês ouvem a palavra, mas não põem por aplicação, então é auto-engano. Então Deus está falando, eu não quero que vocês produzam na força do braço. E o que vamos fazer? Então tá bom, pastor, eu vou ficar sentada sem fazer nada. Não, vá para a adoração. Espere Deus dar uma semente para você. E você pega aquela semente e rega essa semente. Em adoração. Senhor, então tu estás falando que eu estava com o meu foco errado. Eu preciso focar no Senhor. Como o Senhor está falando comigo nesses dias? Eu tenho que focar no Senhor. Então tá bom, o que eu faço? Eu vou fazer como aquilo que o pastor Alexandre fez. Quando eu penso em comércio, eu só consigo pensar em faca. O que eu fiz? Eu desliguei a porta do comércio. Eu desliguei a porta do profissional da minha vida e falei, você não vai pensar mais nada, porque você só sabe pensar em faca. Deus falou que está tirando a faca. Então, você não pode pensar em nada, porque sua mente está adestrada com uma realidade que é mentirosa. Não é mais para mim. Então, o que Deus está falando para mim e para você, dentro das circunstâncias que estamos vivendo, na autoridade que Ele nos concedeu de dominarmos a linguagem da nossa mente, a palavra que está sendo liberada sobre a nossa mente, para que a nossa mente deixe de estar contaminada. Então, ele vai falar para nós, deixe de olhar para você mesmo, comece a me adorar, porque enquanto você me adora,
Eu vou me formando dentro de você e daqui a pouco você vai me ser semelhante a mim. Essa é a palavra que Deus está liberando. Então, qual é a minha parte? Eu vou adorar o Senhor. Senhor, eu estou aqui para te adorar. E eu estou esperando que a minha adoração diante de ti, pelo Espírito de Deus, que o Senhor colocou dentro de mim, faça uma obra em mim e eu vou ser semelhante a ti. Pronto. E o que você faz mais? Confia. Veio a dúvida? Repreende a dúvida. Veio a palavra de medo, a palavra contrária? Repreende a palavra de medo contrária. Continua alimentando sua mente. Essa é a sua parte espiritual de fazer. Crescimento, quem vai dar é o Espírito Santo de Deus. Um plantou, outro regou e o Senhor deu o crescimento. O problema é que nós queremos, na nossa força, fazer a palavra crescer, que era como eu estava lá, na mesa de ping-pong. Eu queria crescer, eu queria o resultado, eu queria ver a fruta, eu queria ver o fruto, eu queria saborear o preço, pelo menos, de ter um desempenho menos humilhante. Então eu ficava, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E quando Deus veio para falar para mim, filha, eu já estou te ajudando, continua no treino, olhando para mim, que eu vou te capacitar. Então, nós queremos pegar a palavra e colocar em contrário. Eu faço, a palavra vai se estabelecer. E Deus fala, na minha presença, na minha presença, na minha presença, e a palavra se estabelece. Eu quero só me relacionar com você. Se você se relaciona comigo, a minha palavra tem poder de ser viva dentro de você. E essa é a verdadeira obra do Senhor. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para fazer as obras do Senhor? Ele falou, vocês precisam crer que o Pai me enviou. Só isso. Mas nós trocamos de crer pelo fazer. E aí estamos entristecidos. Senhor, eu quero que meu marido mude. Aí, o que você faz? Espírito Santo de Deus Júnior. Eu, que nem eu, né? Quando estávamos novos convertidos, e eu queria que meu esposo se convertesse. Então, havia os louvores, coinonia, ministério coinonia de louvores maravilhosos, da único, não é? Aí eu pegava e punha no carro que a gente ia sair, eu punha aqueles cassetezinhos bem na música que eu achava que o Espírito Santo de Deus ia usar para convencer o meu esposo que Jesus era o melhor caminho para ele. Aí eu punha o louvor lá na Pampa que a gente tinha no carro. Não lembro certinho se era Pampa mesmo, mas no carro que a gente tinha na época. Certinho no lugar. Eu pegava na minha casa e espalhava, eu tinha várias versões de Bíblia, eu espalhava no lugar onde o Alexandre pudesse passar, aquele monte de Bíblia aberta na palavra que eu achava que o Espírito Santo de Deus poderia falar com ele. Não é bonito? Mas é vazio. É um esforço em mim mesma. Por quê? Porque eu queria que Deus fizesse aquela obra à minha maneira e nunca ele parou para ler uma palavra daquela. Nunca parou para ouvir um hino daquele. Normalmente, pelo que ele falava depois, ele mudava o hino que estava. Porque não era daquela maneira. Mas se eu fosse para a presença de Deus e falasse para o Senhor, Senhor, dá um meio, dá um jeito de falar com meu esposo e eu vou esperar o teu comando, às vezes Deus até ia mandar eu fazer tudo o que eu fiz, mas haveria um comando. Mas como eu queria fazer as coisas na força do meu braço, eu não tinha autoridade, porque eu achava que a cabeça que estava lutando comigo era uma cabeça que tinha força para vencê-la. E era tão espiritual e tão terrivelmente maior do que eu. Então, o Senhor está falando hoje para você, pare de lutar com essa força, porque ela é maior que você. Você não é capaz de vencê-la. Você não tem inteligência suficiente. Você não tem entendimento suficiente, nem sabedoria, nem conselho, nem força, nem temor o suficiente, nem senhoria suficiente. Mas, se você permite que eu fale com você e mostre que a minha autoridade foi delegada lá na cruz, em Jesus Cristo, e que depois eu ressurgi, trazendo a chave do inferno da morte, e coloquei essa chave na mão de vocês, e vocês na minha dependência, podem todas as coisas, porque eu fortaleço, aí vocês vão ter vitória. Essa é a verdadeira autoridade. Aqueles que são fortalecidos pelo poder daquele que nós cremos, não daquilo que fazemos. Vamos fazer depois que ele falar. Não é interessante que Deus nunca tenha mandado eu abrir uma Bíblia para falar com meu esposo, a não ser uma vez que eu fui a São Paulo e ele falava para mim, se chover, eu vou ficar lá fora, porque eu tenho medo de ficar aqui, dentro daquele lugar onde nós morávamos sozinhos. E aí Deus falou comigo. Abra a Bíblia no Salmo 121, no Salmo 91, no Salmo 18, e deixa espalhada para sua casa. Porque aí ele veio e falou da fraqueza dele. Eu tenho medo de ficar em casa sozinho. E se a luz apagar, eu não sei o que eu vou fazer. E sabe o que aconteceu? Eu deixei a Bíblia espalhada em vários lugares na casa, de acordo com aquilo que o Espírito Santo me deu.
A estratégia era a mesma, mas a fonte não era. Uma era da minha cabeça e da força do meu braço. A outra era a voz do Espírito Santo. Para poder chegar ao coração do meu esposo e falar, filho, eu te amo tanto, eu vou tirar do teu medo. Eu vou tirar do teu medo. E aí, sabe o que aconteceu? Depois daquele dia que eu fui a São Paulo, que meu esposo ficou sozinho, eu deixei as Bíblias abertas. Nunca mais ele teve medo de ficar sozinho. Porque a estratégia era do Senhor. É disso que Deus está falando. E o povo que ouse crer na estratégia dele. Então, para de usar a sua estratégia. Aí, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais anúncios a respeito da minha loja. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar trabalhar não sei na onde agora. Sabe o que eu vou fazer? Então, porque eu estou com pouco recurso, eu vou fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Deus está falando, filho, o reino é espiritual. Pare. Você tem pai. Pare. Há uma mentalidade. Você não vai ficar desprovido. Eu sou a tua provisão e eu tenho um caminho mais alto para você. Então, pare agora. Pare. Pare dessas coisas. Porque eu tenho uma saída, eu tenho uma estratégia, um plano. Isso é autoridade. Então, quando eu abri as Bíblias, eu estava ministrando autoridade. Satanás não pôde resistir àquela autoridade. Os espíritos de medo que estavam circulando a vida dele não puderam resistir àquela autoridade. E Deus executou juízo contra aqueles demônios de medo que vinham para apavorá-lo, para que ele não ficasse dentro de casa. Se ele tivesse com uma criança de 2 anos, 2 meses, alguma criança no colo, já era suficiente para ele não ter medo de ficar naquele ambiente. Era algo muito terrível. Ele parece que ele precisava de alguém ali com ele para que ele não se sentisse desprotegido. Poderia ser uma criança que não ia fazer absolutamente nada a favor dele, porque se houvesse algum perigo real, uma criança de 2 anos e ele, certo? Era uma coisa ilógica, era um ataque espiritual às emoções dele, ao pensamento dele. Mas Deus, dentro da estratégia que ele deu, ele falou, eu vou dissipar isso, porque eu amo você e eu quero mostrar que eu tenho interesse por você. Mas quando eu me permiti fazer isso diante de Deus, ele pôde manifestar o seu amor. Agora, por que ele não pode manifestar o amor dele para nós? Porque estamos cheios das estratégias que são nossas. Aí ficamos com medo de pegar no rabo da serpente. Mas ele está falando, o governo da serpente, eu já esmaguei. O governo da mentalidade da serpente, eu já esmaguei. Se envolva comigo. Eu já destruí a mentalidade dela, eu pisei a cabeça dela. A mentalidade que agora jorra sobre o mundo não está sobre você. Porque eu já esmaguei, você crê em mim, então você pode fazer as obras que eu faria, maiores obras, só que você precisa estar ligado à videira verdadeira. Você é só o ramo. A potência está em mim. Então, é isso que eu queria deixar hoje, para cada um de nós, uma meditação. Eu me alimento, eu tenho revelação de Cristo, me alimento dele. A alimentação vai trazer um nutriente para mim. E esse nutriente é o que me move. Quando ele quer, eu me movo. E espero pela revelação dele ser colocada em funcionamento. Eu não vou sair correndo. Deus falou, vá fazer. Mas ele tem um jeito de fazer. Ele falou para mim, filha, eu quero libertar seu esposo desse medo. Tem um jeito de fazer. Daqui a pouquinho eu vou revelar. Então, não pegue a palavra que você já recebeu de que ele vai fazer. Bom, se o senhor vai fazer, eu posso entrar no meio disso e fazer com o meu entendimento. Não vai dar certo, porque você vai precisar esperar a estratégia de Deus para vencer cada uma dessas circunstâncias. Faça isso adorando ao Senhor, se humilhando diante dele. Sem ti não irei, sem ti eu não posso, eu vim aqui para te adorar, tu vais fazer igual ao Senhor. Eu sou aquele que está no Salmo 115, aquele princípio é para ídolos, mas é para mim também. Se eu estou na tua presença, se eu confio em ti, tu vais me transformar verdadeiramente. Os ídolos não andam, não falam, não escutam, não cheiram, não apalpam, mas eu estou na presença do Deus vivo, então eu escuto, eu cheiro, eu apalpo, eu ando, eu falo. Então eu vou estar diante da tua presença, porque eu estou fazendo sim, Senhor, diante de ti, um trono de louvores. E esse louvor vai trazer a revelação de quem tu és, e o meu rosto descoberto vai descobrir quem tu és, e tu farás algo tremendo dentro de mim, e através de mim, tudo vai mudar. E descansa. Por isso estamos com muitas agitações dentro de nós, porque não encontramos a shalom de Deus. E sem shalom, não há autoridade. Sem descanso, nós vamos fazer a guerra na força do nosso braço. Sim, tome posse. Porque é uma verdade da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então, essa é a minha parte. Eu com o pastor Alexandre. Vamos ver aí. Pode encerrar.
Amém? Então, o pastor Alexandre falou que podemos encerrar. Vamos encerrar com alegria no nosso coração. Domingo do senhorio de Deus sobre a sua vida. O Senhor está falando, eu tenho autoridade, eu quero transferir para você. Uma mente nova, uma mente renovada. Romanos capítulo 12. Então, você vai conhecer a minha vontade, experimentar a minha vontade quando a tua mente for renovada. Você deixar o sistema das nações que chove, que te põe medo. E aí você entra no meu descanso. E por conta disso aí você é transformado. As realidades mudam. E você vai conhecer qual é o teu ministério, porque em seguida Deus começa a falar dos ministérios que ele tem para a sua igreja, para o seu povo. E como vamos caminhar. Amém? Em nome de Jesus, fique firme. Deus nos ama. Ele não é irresponsável. Ele tem compromisso com você e comigo. Ele é um pai amoroso. Só que ele não vai permitir que nós fiquemos no mimo, na complacência, na indulgência da religiosidade vazia, estereotipada, maligna, que ela caia por terra. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, amanhã, até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã, glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluia.